Dentro desse tema de hoje, sobre investimentos bisurados, eu vou te revelar como é que você pode investir, mesmo que você não tenha paciência de aprender, mesmo que você não tenha paciência de acompanhar o mercado financeiro, mesmo que você não tenha paciência de ficar esperando os resultados. E aí que está o fator paciência na espera de resultados. A gente vai conversar bastante sobre isso, tá? Tá aí para os bizus, né? Show de bola. Então o negócio é o seguinte, olha só. Paciência é algo que é muito bom para quem não quer investir. Se você está falando assim para mim, Diego, eu não tenho paciência para investir. Opa, peraí. Paciência está ligado a espera. O impaciente é aquele cara que está ligado no movimento, é aquele cara que não quer esperar os resultados, é aquele cara que corre atrás. Então, se você é impaciente, ótimo, ótimo, porque isso vai te dar mais e mais resultados. Agora, a questão do investimento propriamente dito, né? Se você nem sequer sabe como é que funciona o mercado financeiro, não tem paciência para estudar bolsa de valores, não tem paciência para estudar tesouro direto, não tem paciência para entender esse mundo dos investimentos e acha que tem que entender tudo para investir com segurança, aí eu te digo que tem 4 formas de você investir, tá? 4 opções para você investir. Aqui eu não estou falando das opções de investimento, tá? Eu estou falando aqui da parte estratégica para você operacionalizar os teus investimentos, beleza? Então seria aí a parte estratégica do operacional dos investimentos. Então, se você não entende nada de mercado financeiro, principalmente de bolsa de valores, de criptomoedas, de ouro, dólar, tesouro direto, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, Debenture, IPCA, cara, Diego, eu não entendo nada disso, calma. Quando eu comecei a investir, também não entendia nada. Só que eu achei uma solução. Eu quero te dar essa solução aqui hoje, tá? Quando eu comecei a estudar o mundo do investimento, que eu estava organizando as minhas finanças ainda, eu não estava com as dívidas totalmente quitadas, não estava com dinheiro sobrando, mas eu já estava buscando ali como é que eu ia investir depois que eu fizesse o dinheiro sobrar. Eu me deparei com a seguinte situação: putz, investir por conta própria é fogo, eu não sei investir por conta própria. Como é que eu faço para investir por conta própria se eu não entendo o que é Selic, não entendo o que é CDB, confundia CDB com CDI, 100% liquidez, é liquidez diária, é liquidez no vencimento. Cara, era muito complexo para mim. Tudo muito complexo. E eu, no começo, fiquei desmotivado a investir. Tanto que eu, velho, vou deixar o dinheiro na poupança mesmo, vou juntar dinheiro na poupança. E fui me organizando e deixando dinheiro na poupança. Só que eu descobri uma coisa que eu não sabia, que o dinheiro na poupança, talvez você não saiba disso, tá? Mas para muita gente é óbvio, mas para muita gente também é uma novidade que eu vou falar aqui. Dinheiro na poupança, ele rende 70% da Selic, ou seja, ele rende pouco, e ele rende somente no aniversário da poupança, ou seja, você tem que esperar virar o mês para ter aquele rendimento. Então, se você investir hoje é dia 30, por exemplo, se você investir hoje vamos colocar dia 1º de abril, dá para ficar melhor aqui o entendimento. Se você investir dia 1º de abril e resgatar esse teu dinheiro dia 30 de abril, ele não vai render nada na poupança, não rende nada. Você tem que esperar virar o mês, tá? Fazer o aniversário da tua poupança aí, para poder ter esse rendimento, tá? Então tem que ver quando é que é o aniversário da tua poupança. É 30 dias lá investido, tá? Não é o período do mês, né? 1º a 30. É os 30 dias do momento que você investiu até o próximo mês. Mas se você resgatar antes, nada de rendimento. E aí foi quando eu caí na real e, opa, peraí, não, tem que dar um jeito de entender sobre investimento. E aí foi ler sobre o que é Tesouro Direto. Na época que eu comecei a ler, não tinha esses nomes fáceis que tem hoje, como por exemplo, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado.
Os nomes eram LTN, LTF, que era letra de... eu nem lembro agora, de tanto que eu nem entendi nada na época. Eu vou pesquisar aqui só por curiosidade, tá? Ó, LTN, deixa eu ver aqui, ó, LTN, letra do Tesouro Nacional. Então a gente não investia num Tesouro Selic, investia numa letra do Tesouro Nacional, LTF, LFT do Tesouro, o que que era? Letra financeira do Tesouro. A gente não investia no título lá, prefixado, Selic, era letra do... Ou seja, era muito complexo. Hoje está muito simples. Mas mesmo assim, com toda essa simplicidade, se você quer ter paciência de investir, não precisa entender o que é Tesouro Selic, o que é Tesouro Prefixado, o que é Tesouro IPCA, o que é um CDB, o que é LCI, LCA, o que é um FIIs, o que é uma ação. Não precisa entender, porque você pode começar a investir sem ser por conta própria. Você não precisa estudar o mercado financeiro, saber tudo do mercado financeiro, entender como é que funciona a dinâmica do mercado financeiro para poder investir bem. Você não precisa disso. Sabe por que você não precisa? Porque você tem especialistas que estudam o mercado financeiro e você pode comprar esse estudo. E baseado nesse estudo, você não só compra um estudo passo a passo, você compra as recomendações baseado naquele estudo. O nome disso é carteira recomendada. E quem é que faz esse estudo? São as casas de análise ou as casas de research, tá? Que é uma casa de pesquisa, casa de análise, tá? Exemplos de casa de análise: Empíricos, Suno, Nord, Invista Speech, tem a Empreender Dinheiro, tem outras e outras e outras e outras, mas as mais famosas são essas, onde você pode comprar um relatório, que é muito barato, tá? Assim, tipo, é muito barato mesmo, tipo R$ 5, R$ 10. Tem relatórios que são um pouco mais caros, mas para começar, compra ali um relatório de R$ 5, vê lá as recomendações, vê todo o estudo, por que a galera está recomendando você investir naquelas ações, naqueles fundos, naqueles títulos. E aí você pode investir sem ter que entender nada, sem ter que ter essa insegurança no começo, na hora de será que eu compro, será que eu não compro? Não, tá tudo lá estudado, direcionado. Olha, se tu investir aqui, tu vai ter tal potencial resultado, tá? Não tem como prometer resultado no mercado financeiro, mas você tem um potencial de resultado baseado em quê? Em dados históricos, em perspectivas de mercado, o que está acontecendo, e aí nisso tu consegue fazer investimento com segurança, tendo um potencial de retorno alto, sem ter que quebrar a cabeça tentando entender o mercado financeiro. Isso é para quem está começando, tá? Para quem já está no nível mais avançado, talvez não seja a melhor opção, a não ser que a pessoa simplesmente opte por não estudar o mercado financeiro. E por que eu digo que talvez não seja a melhor opção? Porque ao decorrer de quando você investe, por exemplo, por casas de análise, eu comecei assim, a investir por casas de análise, eu percebi que tinham algumas empresas que não faziam sentido para mim investir. Por exemplo, dentro lá da carteira recomendada, tinha lá, investe na Oi, investe na Centauro, investe na... Devido a... tá ruim a conexão. Voltou a conexão aí, turma? Deu uma travada aqui para mim? Para mim voltou já. Né? Então, em vez, tinha lá as recomendações, né? Ah, investe nisso, 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 naquilo. Só que tinha uma ação lá que era a Ambev. Pô, a Ambev é uma baita de uma empresa, baita ação. Só que, cara, quando eu compro uma ação, eu não estou simplesmente comprando um pedaço de papel ou não estou investindo em nada. Eu estou colocando o meu dinheiro na empresa de alguém. E aí, que empresa é essa? Pô, Ambev. Pô, Ambev mexe com fabricação de bebidas alcoólicas e tal. Cara, eu não sou um cara que bebo. Pô,
não faz sentido para mim colocar o meu dinheiro nesse tipo de empresa. Eu não está conectado com aquilo que eu acredito que é o melhor investimento dentro dos meus princípios. Talvez seja lógico colocar ali, só que tem a parte de princípios que é coisa pessoal que não fazia sentido. E aí eu vi que, cara, mas se eu não colocar nessa ação, minha carteira vai ficar desbalanceada. Todo o estudo feito ali na casa de análise, a carteira recomendada, é feito baseado em que cada ação converse com outra. E aí não, então preciso entender por que que ele colocou a Ambev aqui. E aí eu fui ler o relatório. Fui caçar dados? Não, estava tudo prontinho lá, toda a tese, toda pronta. Ah, é por causa disso, disso, disso. Aí será que não tem outra empresa que está mais alinhada com aquilo que eu acredito, com os princípios que eu acredito que são cabíveis a mim? Será que tem empresas que têm esses pontos aqui que ele está explorando? Aí eu fui pesquisar. Achei. Pô, essa empresa aqui tem um potencial, está dentro do que eu acredito, faz sentido. E opa, peraí, então eu vou trocar. Tudo bem para mim trocar. Eu fui acompanhando o desempenho da empresa que eu escolhi e o desempenho da outra empresa lá, da Ambev. Vi que estava ali, que o comportamento era o mesmo, pô, a Ambev subiu, essa outra empresa também acompanhou esse comportamento. Pô, a Ambev desceu, essa outra empresa também acompanhou esse movimento. Então tá fazendo sentido. Aí, ao decorrer do tempo, tá, isso não foi assim, tá, primeira vez que eu vi Ambev, não vou investir e tal, vou trocar. No outro dia já não foi assim. Comprei Ambev, depois que eu vi que não fazia sentido, depois eu vi que, opa, peraí, vou dar uma estudada. Levou-se um tempo, tá? E aí eu vi que fazia sentido e eu comecei a fazer isso com outras ações, até com aquelas que faziam sentido. Comecei a testar ali e foi massa para mim, né, eu ter feito isso. Cara, essa empresa aqui, pô, ele falou que isso aqui e tal por causa disso. Se eu trocar por essa, será que faz sentido? Vamos testar. E aí eu fui testando, tá? Nisso eu fui aprendendo a investir no mercado financeiro por conta própria. Mas eu não comecei sozinho, não comecei de olhos fechados, não comecei lendo livros, não comecei fazendo isso. Eu comecei com dinheiro no jogo, só que com um direcionamento. Não foi sem sabedoria. Fui lá, contratei a casa de análise, paguei lá R$ 5 por mês, todo mês tinha os relatórios, investe nisso, investe naquilo, tal, e aí fui entendendo. Mas se você é do tipo de pessoa que não tem paciência nem para aprender por conta própria, né? Tem a galera que gosta de aprender por conta própria, que quer entender os fundamentos da empresa ou quer fazer análise técnica de empresa, que nem compra casa de análise porque acha que é muito enviesado ali, tem uma bolha e tal. Tudo bem, tá? Cada um na sua bolha. Se você não gosta de estudar por conta própria, se você não está afim também de nem sequer ler as recomendações e fazer um investimento, mesmo que você não entenda o porquê, mas você pode investir lá meio que cegamente, tem uma outra opção, que é você investir via fundos de investimento. Investir via fundo de investimento é muito fácil, turma. Se você não tem paciência mesmo de entender o mercado, o que você vai ter que fazer? Vai buscar um fundo de investimento. Como é que funciona um fundo de investimento? Diz aí no chat, aqui no YouTube, aqui no Instagram. Você sabe como é que funciona um fundo de investimento? Já ouviu falar em fundo de investimento? Manda um legalzinho aí se já ouviu, ou um negativo se nunca ouviu falar de fundo de investimento. Tá, o fundo de investimento é massa, por quê? Porque você não precisa fazer as operações. Você só precisa pegar o teu dinheiro, transferir lá para a corretora e lá na corretora você vai aplicar o teu dinheiro em determinado fundo. E que tipo de fundo? Aí vai depender do teu objetivo. Né? Teve até uma pergunta aqui nos meus stories hoje, me perguntaram assim, Diego, qual investimento rende mais? Aí eu falei, pô, depende do teu objetivo. Não, na verdade não foi que rende mais, foi qual é o melhor investimento. Eu falei assim, Diego, qual é o melhor investimento? Aí eu falei, depende do teu objetivo.
né? Que nem você perguntar, Diego, tá, beleza, tu tá falando que eu posso investir via fundos, é só eu colocar meu dinheiro na corretora, da corretora fazer a aplicação e nesse fundo, vou já explicar melhor sobre fundo, tá? E nesse fundo, meu dinheiro vai ser trabalhado. Mas qual fundo eu investo? Aí depende do teu objetivo. Se o teu objetivo, por exemplo, Diego, eu quero investir para criar uma reserva de segurança, uma reserva financeira. Você pode investir por conta própria, você pode assinar uma casa de análise, só que para assinar uma casa de análise só para reserva de segurança, totalmente desnecessário, tá? Por conta própria é Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária, tá? CDB que renda acima de 100% de CDI ou liquidez diária. Mas pode ir no fundo também. Tem fundo de investimento que investe em títulos públicos também. Lá na corretora Rico tem, no banco BTG Pactual tem, na gestora Vitrio tem. Então você pode investir via fundo. Ah, não, Diego, meu objetivo não é reserva de segurança. Meu objetivo, eu quero colocar o meu dinheiro, eu quero um potencial de multiplicação em 5 anos. Quero colocar lá 10 mil e daqui a 5 anos, esses 10 mil tá lá 20 mil. Quero dobrar em 5 anos. Opa, peraí. Você tem como fazer isso por conta própria? Tem. Só que você vai ter que estudar pra caraca. Tem como fazer isso com casas de análise? Tem. Só que você não consegue buscar com tanto afinco os resultados, porque você vai ficar preso a algumas recomendações. Tem como fazer isso via fundo de investimento? Também tem. Você vai buscar um investimento de altíssimo risco, certo? Com uma liquidez lá em cima, uma liquidez, na verdade, lá embaixo, né? Uma baixa liquidez. Falei lá em cima porque seriam muitos dias para você esperar o teu resgate. Uma liquidez lá embaixo, só que você não vai ter trabalho operacional, né? O trabalho operacional de selecionar os ativos para que você tenha o teu dinheiro sendo trabalhado. Entendeu? Vai ter um gestor desse fundo em que ele vai fazer todo o trabalho por você. Então, para você ter uma ideia, só a gente vincular esses três. Digamos que você é um cara que é expert em investimento. Você gosta muito, já estuda muito mercado. E eu sou um cara leigo, totalmente leigo no assunto. Não entendo nada de mercado financeiro. E eu falo, meu brother, cara, eu não entendo nada de mercado financeiro. O que você me recomenda? Você é um cara expert. O que você me recomenda? Aí tu vai falar, Diego, olha só, qual é o teu objetivo? Cara, eu quero gerar renda passiva para mim. Eu quero botar o meu dinheiro de tal forma que todo mês caia na minha conta um percentual daquele investimento. Aí você vai falar, beleza. Então, olha só, eu te recomendo investir nisso, 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 naquilo. O que aconteceu? É como se eu estivesse contratando uma casa de análise. Você é o expert que fez o estudo e fez as recomendações para mim. Só que acontece que não sou só eu que chego para você. Outro fulano também chega, o outro chega, e a galera chega e tal. Aí você fica dando um monte de recomendação, beleza. Aí você fala para essa galera assim, ó, galera, vocês estão me pedindo bastante recomendação, tem que ficar dando para um, dando para outro. Eu estou vendo que tem muito pedido parecido. Sabe o que eu vou fazer então? Eu vou montar um fundo de investimento. Eu estou vendo que a galera quer renda passiva. Então, eu vou montar um fundo de investimento de renda passiva. Vocês me transferem o dinheiro, eu já sei que vocês querem renda passiva, transfere o dinheiro para mim. Então, esse cara que é especialista vai pegar o meu dinheiro, vai pegar o dinheiro de outra pessoa, transfere o dinheiro para minha conta e deixa comigo. Deixa que eu faço as operações. Eu não vou ficar falando o que você vai ter que investir ou não. Só me dá o dinheiro. Tá, é R$ 100 por mês, R$ 1.000 por mês, tá? Me dá o dinheiro e deixa que eu faça as operações. E no final de tanto tempo, eu vou devolver o seu dinheiro com tantos por cento de rendimento, com potencial de crescimento, ou com tantos por cento de renda passiva. Eu vou proporcionar isso para você. Pô, isso é um fundo de investimento. Entendeu que, cara, você não tem que ter paciência, você tem que entender o que você quer primeiro, qual que é o objetivo do teu investimento e qual que é o nível operacional que você quer nesse mundo. Você não quer ter trabalho nenhum de ficar analisando ativos, de ficar balanceando carteira, de ficar estudando o mercado financeiro?
fundo de investimento. Você pode investir via fundo de investimento. Não estou falando que investir em fundo de investimento exclui... Ainda está com áudio aqui, turma? Meu Instagram? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá com áudio aí? Me ligaram aqui e da outra vez que me ligaram, meu áudio sumiu. Tá com áudio aí? Fala, campeão, beleza? Tá com áudio? Aí o Instagram sem áudio, né? Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e vou entrar de novo, porque da outra vez foi a solução que eu encontrei, beleza? Eu tô falando aqui. Encerrar e entrar de novo. Sem paciência para investir. Pô, ainda bem que existe essa parada de digitação por voz, né? Fica aí, YouTube, calma aí, que deu pane aqui, mas já a gente já volta. Tá, por isso que é massa fazer a transmissão em duas redes, né? Que se uma cair, a outra ainda fica no ar. Então, retornando aqui, graças a Deus, voltou o áudio, tá com áudio aí, né, turma? Tinham me ligado aqui, aconteceu de cair aí ficar mudo o microfone. Show de bola, beleza, obrigado. Então, como eu estava falando, se você não quer ter trabalho nenhum, vai para fundo de investimento. Se você quer saber como investe por conta própria, sem ter que ficar estudando mercado financeiro, sem direcionamento nenhum, né? Você quer um direcionamento, à medida que você investe, você vai aprendendo, vai para casa de análise. Se você não quiser casa de análise, não quiser ficar numa bolha, aí você vai investir por conta própria, né? Começa aí fazendo os teus estudos, aí você tem que definir o que você quer. Análise fundamentalista, uma análise técnica, que é só criptomoeda, só tesouro direto. Mas a minha recomendação para você que está começando a investir é buscar uma casa de análise, entender, pelo menos por alto, o que você está fazendo, para daí você tomar uma decisão. Beleza, eu entendi, eu sei como é que funciona. Com esse entendimento, você vai ter duas coisas. Você vai poder ter mais facilidade de tomar as próprias decisões. Então, você toma suas próprias decisões para os investimentos que você quer. Ou então, você pode investir via fundo, também tomando as próprias decisões. E a diferença entre investir por conta própria e investir via fundos é o quê? O investir por conta própria ele te dá um potencial a mais de retorno, porque você não vai pagar nem taxa de administração para o gestor do fundo, não vai pagar taxa de performance, o teu resultado ele é 100% teu, descontado aí os impostos de renda, claro, né? Mas o que você gerar de resultado é 100% seu. Se você for por fundo de investimento, todo ano você paga uma taxa de administração, porque aquele tem um gestor de fundos ali, que ele está gerenciando o dinheiro da galera, e alguns fundos cobram taxa de performance. Ou seja, quanto maior o resultado que aquele cara te entregar, maior vai ser a taxa, não, maior vai ser o valor que você vai pagar para ele, dentro de uma taxa pré-definida. Geralmente, os fundos eles fixam ali entre 10% e 20% o que exceder do CDI ou o que exceder do Ibovespa, aí é de acordo com o fundo. Você pode ver melhor sobre os fundos na gestora Vitrio. É muito massa. Se você abrir aí o Play Store ou o App Store,
baixa aí o aplicativo da Vitreo, Vitor Índia Tango Romeo, Vitor Índia Tango Romeo Eco Oscar, Vitreo. Baixa o aplicativo, abre uma conta e já vê o tanto de fundo de investimento que tem lá. Abre uma conta também lá na... Abre uma conta, na verdade, teria que assinar para abrir uma conta na Empíricos, para você ver como é que funciona as carteiras recomendadas. Ou vai lá na Suno, ou na Nord, ou na Invista Speed. Tudo isso vai te dar um direcionamento de onde você pode investir, sem que você tenha essa paciência de estudar o mercado financeiro, de entender todos os títulos. Você não tem que entender de tudo isso para poder investir bem. E esse é o maior benefício de você ter esse conhecimento que você está tendo aqui hoje. Por quê? Se você investir por casa de análise, por exemplo, você tem mais tempo livre para aproveitar as coisas que fazem sentido para você, para aproveitar um lazer, para se dedicar ao que você acredita que é mais importante do que ficar selecionando empresa, selecionando que tipo de ativo eu invisto. Se você é um cara apaixonado por investimento, gosta tal, cara, vai estudar investimento. Inclusive, você pode até futuramente montar a tua casa de análise ou ser um assessor de investimento independente. Se você é um cara que gosta. Se você é um cara que quer investir, mas não quer dedicar o teu tempo nesse estudo, não estuda, cara. Você não precisa saber de tudo. Você só precisa saber o básico. O que eu digo, o que é o básico? É você saber andar na rua, por exemplo. É você saber se orientar no que está acontecendo. Se você, por exemplo, tá no centro da cidade que você não conhece, pô, se você souber o básico, você não se perde. Qual é o básico? Pô, tem que olhar as placas, tem que saber para onde eu vou. Se você não tem GPS, não tem nada, não tem ninguém para perguntar. Pô, tem que saber o básico ali, saber caminhar. Isso você aprende no meio do caminho, da jornada. Agora, se você nem quer isso, porque a partir da casa de análise, você vai ter que fazer o teu balanceamento baseado nas recomendações. Você ainda está preso aí no operacional. Eles só te dão as recomendações, mas é você que vai lá no home broker, digita as ações, digita a quantidade de ordem, gerencia a tua carteira, é tudo você que faz, não é a casa de análise. Não é você pagar lá uma assinatura da Empíricos que eles vão fazer algo com teu dinheiro. Não, você compra um relatório. Eles não ficam com teu dinheiro investido. Você compra um relatório e você faz as operações no banco. Eles não têm nem acesso a quanto você tem investido, não tem nada disso. Você está comprando ali os relatórios. Tá? E quanto mais você quer sair do operacional, mais você pode ter resultados sim. Só que, lembrando, você vai de investir por conta própria, casa de análise e fundos de investimento. Fundo de investimento, você abre mão um pouco do resultado para ter mais tempo livre, você fica totalmente aí fora do operacional. Você só coloca o seu dinheiro e o gestor do fundo que vai fazer todo o balanceamento para você. E eu comecei exatamente dessa forma. Eu estou falando como foi que eu fiz, tá? Porque eu não tinha paciência para entender. No começo eu tinha, só que a paciência foi acabando porque eu não fui entendendo nada, estava perdidão. E eu, cara, descobri casa de análise, pesquisando e tal, aí aparece a Betina, né, no YouTube. Aparece a Betina lá, o Felipe Miranda fazendo propaganda, aqueles caras lá da Empíricos, aquele marketing agressivo e tal. Cara, vou ver como é que funciona. Não vou pela opinião dos outros, porque muita gente, infelizmente, nunca testou, mas fala mal por conta do marketing que eles fazem. Aí não acredita, duvido que a Betina fez 1 milhão em tanto tempo, duvido que é... O cara nunca experimentou, mas fala mal. Eu, cara, não, peraí, eu vou ver como é que funciona isso. E aí, paguei a assinatura. O tanto de recomendação que eles me deram, pagou, que eu fui investindo, o rendimento dos meus investimentos pagava a assinatura. Então, para mim, isso aí é de graça, entendeu? Então, assim, no começo não, no começo eu tirei do meu bolso, mas depois que vieram os rendimentos, depois que eu fui aumentando meu capital investido, aquilo ficou de graça. E aí que eu fui, toda aquela história do começo, né? Aí que eu fui aprendendo como é que eu faço, tiro isso aqui que não faz sentido, procuro uma parecida que faça sentido para mim, acompanho o desempenho, opa, uma desceu, outra desceu,
Estou no caminho, uma subiu, a outra desceu. Opa, peraí, isso aqui não está muito a ver com isso que eles estão falando. Então vou tentar buscar aqui fazer como é que é, um rebalanceamento, vou vender isso aqui quando dá uma valorizada e tal, e fazer tudo isso. Tá? E, turma, é seguro, tá? Investir no mercado financeiro. O inseguro, a insegurança no mercado financeiro está muito mais ligada à pessoa que não investe do que o próprio investimento em si. Tá? Então, se você se sente totalmente inseguro para investir, assim numa casa de análise, se você ainda assim está meio inseguro quanto às recomendações, cara, vai num fundo de investimento, tá? Mas faça o seu primeiro investimento, começa. Se você está inseguro quanto ao fundo de investimento, aí você vai buscar um fundo de investimento em renda fixa atrelado à Selic. Nossa, aí não tem como ser mais seguro que isso, tá? E ninguém vai ficar com o teu dinheiro da casa de análise, né? Você só compra a recomendação. O dinheiro é você que faz. E no fundo de investimento, não é o gestor do fundo que fica com o teu dinheiro. Ele pega o teu dinheiro e aplica, pega o teu dinheiro e aplica, tá? E questão de demorar resultado, né? Tem gente que tem impaciência também na hora de esperar os resultados virem. E a grande questão depende do teu objetivo em relação a tempo, teu fator tempo. Demora a ter resultado no mercado financeiro? Demora. Demora em relação a quê? Ao quanto você investe, os seus aportes, se são aportes de R$ 1.000 mensais, ou se é R$ 500 semanais, que dá 2.000 mensais, ou se é R$ 1.000 por semana, né? Depende dos teus aportes, o quanto aquilo vai demorar, tá? Criar a bola de neve do bem. E se você for por conta própria e não souber nada, talvez demore mais do que se você ter um custo a mais ali no começo em relação a pagar uma casa de análise ou investir num fundo e pagar aquela taxa de performance, mesmo tendo esse custo a mais, talvez você vá mais rápido, porque você vai direcionado, você não vai errar tanto. Talvez você erre aí na questão da escolha do fundo, mas isso é difícil de errar, tá? Mas se você for por conta própria, pensando que vou ter muito custo com casa de análise, muito custo com taxa de performance ou taxa de administração em fundo, e talvez você demore muito mais, tá? Isso é para quem não sabe investir, para quem quer investir direito e para quem quer alavancar os investimentos. Aí eu falo, cara, abre a tua cachola, sai do mundo do mercado financeiro e olha para outro. Travou aqui, né? Você que quer alavancar os seus investimentos, abre a tua cachola, sai desse mundo de só mercado financeiro e expande para mundo de compra e vendas, o mundo do empreendedorismo. Compra e venda de quê? Cara, tem muita coisa de compra e venda. Mercado de ações, mercado financeiro ali é compra e venda de cotas de empresas. Você só vai expandir os teus horizontes e vai, opa, peraí, ao invés de só ações, só fundos imobiliários, compra e venda, rebalanceamento, existem compra e venda de produtos físicos, compra e venda de automóveis, leilão, né, compra e venda de imóveis. Aí você vai expandindo os teus horizontes e você vai alavancando de uma forma que você jamais imaginaria conseguir ou jamais teria só fechado ali no mercado financeiro. Compra e venda de iPhone, e importação de produtos, aproveitar que o dólar tá em queda. Importação de produto, turma. Dá uma olhada no Google aí, bota no Google importação de produto. Inclusive, é algo que eu já estou fazendo e que tem dado resultado. Essa questão de você estudar a importação do produto, ver o potencial de crescimento e fazer lucro com isso. O investimento ele não se resume só no mercado financeiro. O investimento ele é um mundo muito grande, tá bom? Então não se feche primeiramente aí no mundo do mercado financeiro. Abra a tua mente. Se você não sabe investir, você pode começar por casa de análise, depois fundo de investimento, tá? E com isso você vai quebrando aí essa questão
essa resistência, né? De não ter paciência para investir. Que, na verdade, quem não tem paciência é o cara que busca. O paciente, na verdade, ele espera os resultados acontecerem. Beleza? Então, se ficou alguma pergunta, pode mandar lá na caixinha de pergunta do Instagram, tá? Já tem uma caixinha de pergunta aberta, e aí eu respondo. Pode mandar lá que eu vou responder a sua pergunta, porque essa live não vai ficar gravada. Essa live, ela faz parte de uma live de aquecimento da Masterclass Bizu das Finanças, que vai acontecer do dia 11 ao dia 15 de abril. Para você que quer alavancar os seus investimentos ou quer quitar as dívidas e fazer o seu primeiro investimento rumo aos 10 mil reais. Eu me chamo Diego Aires, sou criador do método Combatente Rico e a gente se vê amanhã no Café com Combatente Rico às 16 horas. Beleza? Então amanhã 16 horas, não vai ser 18, tá? A live. Amanhã é 16 horas com perguntas e respostas. Então amanhã eu vou abrir a live, eu e mais outra pessoa, para a gente fazer um bate-papo de perguntas e respostas. Se você quiser concorrer a aparecer aqui comigo e fazer sua pergunta ao vivo comigo, manda, aqui não, né? Mas lá no direct, que aqui não vai dar, o comentário some. Manda lá no direct uma mensagem dizendo assim, Diego, eu quero fazer parte do pergunta e resposta amanhã. Daí a gente troca essa tela e eu te ajudo a alavancar os seus investimentos, ou se você está com dívidas, quitar as suas dívidas, fazer o seu primeiro investimento e ir rumo aos 10 mil reais investidos e depois disso alavancar ainda mais, beleza? Obrigado pela presença e até amanhã. Tchau, tchau.